Entrevista com o técnico Ramon Menezes, da equipe do Vitória. Tiago Mastroianni, da TV Bahia. O que você sentiu de diferente no ambiente nesses 3 dias pós-vitória em cima da Ponte Preta? Bom, primeiro que voltamos a vencer, é muito bom quando você vence, né? Voltamos a vencer na competição, voltamos a pontuar. Disse para os atletas que 7 jogos sem vencer, né? Se nós tivéssemos um resultado até mesmo de empate lá diante do Brasil, nós estaríamos hoje a 5 jogos sem perder, e futebol como é o futebol, né? E toda essa pressão, toda essa cobrança diminui com uma vitória, mas o campeonato continua. Já temos aí um adversário dificílimo pela frente, que é o CSA, e a gente está indo para lá muito preparado, muito concentrado para fazer um grande jogo. Renato Lavini, da Rádio Grito Rubro Negro, e Juan Melo, da TV Bahia. Ambos querem saber se você já definiu o substituto de Pablo Siles. Bom, primeiro, Pablo tem feito, desde que eu cheguei aqui, ótimas atuações, né? Um jogador inteligente para jogar, joga em mais de uma função, né? Vem fazendo até gols, né? E dentro do grupo, agora ver aquele jogador que mais se aproxima para fazer a função que o Pablo vem exercendo. Hilton Matos, da Rádio Sociedade. Sem Pablo, sua opção vai ser por mais marcação ou criação no meio campo? Eu acho que a gente parte do princípio que o futebol é marcação e criação, né? Jogando com o Pablo ou sem o Pablo, o Vitória tem que ser um time equilibrado, como foi na maioria dos jogos, né? Com a bola jogando futebol e sem a bola marcando o adversário, pressionando, encurtando. Então é isso que a gente espera para o jogo diante do CSA. Outra pergunta relacionada a Pablo Siles. Reinaldo Oliveira, da Transamérica FM. Ele observa: sem Fernando Neto e Pablo Siles, você pensa em voltar a usar o esquema com 2 extremos, ou por ser um jogo fora de casa, vai povoar o meio de campo num clássico 4-4-2? Bom, a minha preocupação é de fazer um grande jogo, independente daquele jogador que vá a campo, né? A gente manter o padrão, né, que a gente vem tendo, né? Um time muito organizado. Esse que é o meu pensamento. E aquele jogador que for a campo, ele vai estar preparado, pode ter certeza, para fazer o melhor para o Vitória. Lázaro Costa, da Rádio Catu FM. O Vitória ainda não ganhou fora de casa nessa Série B. O que pode ser feito de diferente dos últimos jogos para que o time conquiste os 3 primeiros pontos fora de casa? Bom, primeiro que sem pressão, né? Eu acho que o time vai contra o CSA mais leve, né? É lógico que nós sabemos da nossa responsabilidade sempre, né? E uma sequência com bons resultados é muito importante, a gente sabe disso. Então é ir para lá, né? O objetivo nosso é de fazer um grande jogo. Luiz Brito, da Tribuna da Bahia. Nos primeiros 20 minutos contra a Ponte Preta, o Vitória mostrou um time desequilibrado, desconectado, emocionalmente fora de controle. As pressões que estão acontecendo fora de campo, com a torcida protestando, e como você tem um time jovem, você entende que essa pressão extra-campo também está interferindo no rendimento dos jogadores dentro de campo? Bom, foi uma ótima pergunta, mas já com a resposta, né? Porque isso é quase que... Eu já sabia de todas as dificuldades que nós iríamos ter nesse jogo, né? Pela juventude, pela pressão, pela posição na tabela, né? Por estar vestindo essa camisa aqui, que é uma camisa pesada, com muita responsabilidade, de uma torcida apaixonada pelo seu clube. Então, o começo do jogo não foi aquilo que nós esperávamos, mas assim, poderia acontecer como aconteceu. E depois sim, depois o time voltou a ficar equilibrado, voltou a ficar organizado novamente, né? O finalzinho do jogo, o final do primeiro tempo já foi muito bom, né? Já mantemos o padrão, né? Já trabalhamos melhor a bola no final do primeiro tempo, já tivemos chances para fazer o gol, né? Já colocamos o adversário, fizemos com que o adversário corresse para trás, né? Circulamos melhor a bola. O segundo tempo foi um bom segundo tempo e conseguimos fazer o gol.
William Falcão, da Cajazeiras FM. Contra a Ponte, o Vitória começou um jogo um pouco desligado, mas depois tomou conta do jogo. O que foi conversado com os atletas sobre essa postura agressiva do início ao final da partida? Bom, aí eu volto a falar novamente que, poxa, a gente já esperava, né, sem dúvida nenhuma, né, pela juventude, né, por tudo aquilo que aconteceu antes dessa partida, pelo próprio adversário também, que é um grande adversário, com ótimos jogadores, né, um adversário que está lá embaixo na tabela, mas é um time muito forte, né, que a qualquer momento também pode ter uma sequência. Eles estão procurando também uma sequência de bons resultados, assim como nós também dentro da competição. Então, o começo do jogo aconteceu tudo isso, mas depois dos 30 minutos, né, dos 35 minutos do primeiro tempo, né, fomos assentando dentro do campo, né, ficamos um time mais equilibrado, como fomos assim na maioria dos jogos, até desde a minha chegada aqui, né, e conseguimos imprimir o nosso ritmo, circular melhor a bola, colocar o adversário para correr para trás, né. Já fizemos o que nós treinamos, né, em cima daquilo que é o nosso padrão. Glauber Guerra, da Salvador FM e Sat Bahia Notícia. Tem algum jogador que chamou a sua atenção na equipe sub-23 que você pretende incorporar de uma hora para outra no time principal? Bom, tem bons jogadores, né? Eu venho observando muita coisa, lógico que tem muito trabalho, né? Eu estou muito focado no que a gente tem aqui, no nosso trabalho aqui, mas tem visto alguns jogos, né? A gente treina muito próximo aqui, dou sempre uma olhadinha ali. Mas esse momento é o momento da gente focar naquilo que a gente tem aqui, de dar muita confiança para os nossos atletas, né? Essa pressão não é um momento para você trazer ainda mais jovens jogadores, né? A gente tem que ter um cuidado, tem que ter um cuidado em relação a isso, né? Mas todos os jogadores do Vitória, sem dúvida nenhuma, eles estão sendo observados, e a gente está fazendo essa leitura sim. Marcelo Góes, do site Arena Rubro-Negra e Rádio Band News FM. Qual a sua opinião sobre a decisão da CBF de colocar árbitro de VAR a partir da 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro? Bom, eu vejo com bons olhos, né? Para a gente vai ser ótimo, porque se você pegar aí o nosso retrospecto aí na competição, né, de alguns erros de arbitragens contra o Vitória, né, eu falo aí de 4, né? Eu falo aquele jogo lá contra o Londrina, o gol do Londrina, né? O próprio gol contra o Sampaio, que foi o pênalti, se tivesse o VAR ali, não havia marcação daquele pênalti. O lance contra o David, contra o Goiás, que o David saiu na cara do gol, se tem o VAR, o David faz o gol e depois sim vê o VAR, e aí ia confirmar a posição do David. Então, assim, são lances que prejudicam muito, né? E a própria expulsão do Pablo lá também contra o Confiança, que pela televisão todo mundo viu que não foi nem falta. Então eu estou falando aí de 12 pontos, né? Então, que fazem muita falta. Então vai ser muito bom, porque nós estamos sendo prejudicados aí com a arbitragem.